Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui em São Roque mais uma vez. Já virou aí a minha segunda casa, né? Quase sempre aos finais de semana, quando possível, estou por aqui trabalhando, fazendo alguma atividade. Mas eu queria aproveitar, roubar um pouquinho do meu tempo, né? Dos meus 20 minutos, mas para fazer um agradecimento especial, né? Agradecimento especial ao Fabrício, né? O Fabrício foi uma pessoa que comentei hoje isso com o Márcio Santiago, numa primeira reunião do Conselho Estadual de Turismo, que a NPF ela tem uma cadeira no Conselho Estadual de Turismo, ao qual eu represento as entidades e empresas do setor ferroviário do Estado. E naquele momento, na primeira reunião do Fabrício, o Fabrício ele estava escutando todos os pares, os colegas, né, como é que estava, o que estava acontecendo no setor. E naquele momento passaram-se cerca de 5 secretários de turismo em 2 anos do Estado, né? Então, para a gente isso é muito difícil, as coisas acontecerem, né? E naquele momento eu desabafei, né? Com todo respeito, com toda educação, eu falei, olha, entra secretário, sai secretário, a gente apresenta propostas, a gente apresenta projeto e as coisas não acontecem. A gente trabalha gratuitamente, voluntariamente, e as coisas não acontecem. Em 6 meses o Fabrício fez acontecer, né? E é pura verdade. Eu, Adonai, em novembro do ano passado, representando aí pela Bótica, a NPF, a BPF e tantas outras Fs ferroviárias, preservação, nós fomos lá, sentamos com o Fabrício e entregamos uma proposta de criação do Grupo de Trabalho de Turismo Ferroviário, que é para criar um programa de turismo ferroviário no estado de São Paulo, de trens e bondes, né? Em 4 meses, essa deliberação, esse grupo de trabalho saiu. Foi uma das últimas ações dele enquanto secretário, e a nossa primeira reunião aconteceu semana passada com os membros lá na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, na CPTM. Então, fica o nosso agradecimento do setor de turismo ferroviário a você. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas, Fabrício. Prefeito, obrigado pela hospitalidade, mais uma vez, né? E vamos que, em breve, a gente estaremos aí funcionando com o trem. E mais tarde, o nosso trem estará funcionando lá na estação, depois que acabar aqui. Ela já está funcionando. Já está funcionando, já. Não, fumaça não é sobrenome, fumaça também não é maconha, fumaça, enfim... Eu digo isso porque um colega do Conselho Estadual, o Maurício Bernardino, oportunamente, quando ele foi presidente do Conselho, ele, numa reunião, ele simplesmente falou, esse aqui é meu amigo, o Fábio Fumaça. Não, mas não é porque ele fuma maconha, não, é porque ele mexe com Maria Fumaça, né? E isso no meio de empresários, de outras pessoas, tal, enfim... Mas é isso, ficou justamente por mexer já com Maria Fumaça desde 97, e aí ficou, enfim, trabalhando com isso. Vamos lá. Diferente dos colegas que vão fazer a apresentação aqui, que no caso do Adonai, no caso do Bruno, no caso do Paulo está aqui, que vão falar especificamente de operação ferroviária, dos produtos, do que tem no mercado, representando associações, mais dos trens que existem, eu vou falar um pouco da questão... da consultoria ferroviária, como funciona, o que a gente vem trabalhando, e que as coisas não parecem tão simples assim quando as prefeituras, entidades privadas ligam para a gente, ou para mim, ou para a Botic, ou para o Adonai, ou para o Bruno, para as entidades querendo implantar trens turísticos. É muito complexo, né, para não dizer que é um projeto caro, né? E o que é caro é muito relativo, né, na ferrovia. Mas vamos lá. Bom, os nossos parceiros aqui, a Serra Verde Express, o Brasil Convention Bureau, o Santos, a NPF, a BPF, a Prefeitura de São Roque, a organização aí da Precesp, através da Marcinha e através da Fernanda, né, nossas grandes amigas aí. E aí, entrando com o setor do poder público, o papel do poder público em relação a alguns projetos, de uma forma geral, não só no setor ferroviário, mas também envolve a questão ferroviária, o turismo ferroviário, qual que é o papel do setor público, né, em relação às políticas de turismo, planejamento estratégico para desenvolvimento de projetos de uma forma geral, não só no turismo ferroviário, a preocupação com a infraestrutura que tem que existir na cidade, até porque para você investir no turismo, antes de falar trem turístico, e se a cidade vai investir no turismo da cidade, ela tem sim que se preocupar em relação à infraestrutura básica para a sua população local. Então, a população local ela tem que ser vista em primeiro lugar, para depois pensar em turista.
Atendeu a população, tem estrutura para essa população? Essa é a política pública no turismo que a gente trabalha e que a gente quer que aconteça. Eu digo isso porque sou da área de turismo, sou formado em turismo, como foi já apresentado aqui, professor do segmento também de turismo, enfim, no Instituto Federal de São Paulo. E o terceiro setor hoje, ele está muito próximo também do poder público. Até porque o terceiro setor, ele vem como uma grande ferramenta, no meu ponto de vista, para ajudar a diminuir o custo do Brasil. Assim que foi criado, quando foi criado as OCIPs nos anos 90, enfim, para que isso melhorasse a máquina administrativa do poder público, né? E nos últimos anos a gente tem visto algumas coisas estranhas acontecendo em várias instâncias governamentais, municipal, estadual, federal, de ONGs que estão sendo aproveitadas por políticos, por outros interessados, né, e que as coisas não estão acontecendo. Mas existem ONGs sérias, né, como a Botica, como a NPF, como a BPF, no setor ferroviário, como tantos outros setores também. E como promover o turismo, né? Atrair investimentos estrangeiros, diretos, indiretos, investimentos nacionais, para desenvolvimento do turismo. No primeiro momento aqui, gente, eu estou falando de uma forma geral da questão do turismo para a gente entrar no setor ferroviário. Ter o seu planejamento estratégico, os municípios, né, enquanto a parte pública, o poder público, ter a sua responsabilidade na sua fiscalização em questão da segurança, saúde, meio ambiente, tudo isso ajuda no desenvolvimento turístico de uma cidade. E a atuação do poder público? O turismo pode gerar impactos positivos e negativos, por isso a necessidade de uma mediação, né? A gente sabe que o turismo, quando ele não é trabalhado ordeiramente, né, ele traz os seus aspectos negativos. Então as coisas têm que ser bastante equilibradas. Há municípios que têm uma preocupação tão grande de fazer as coisas pela vontade de um gestor público, né, e esquece da população. E a população se volta contra o turismo. Existem várias cidades no mundo inteiro, e aqui no Brasil mesmo, e uma grande cidade que todos vocês já ouviram falar com certeza, Barcelona, por exemplo, que a população local ela tem um movimento muito forte contra o turismo. O turismo é uma máquina administrativa muito grande para Barcelona, mas a coisa degringolou de certa forma, como acontece em Veneza, como acontece em algumas cidades aqui do interior de São Paulo, em Minas e São Paulo, enfim, tem um excesso de turistas que acabam, às vezes, com a comunidade, como aconteceu recentemente, 2 anos atrás, na cidade de lá de Guararema, onde a BPF opera um trem, que é o Cidade Luz, né, que é a parte de Natal. Chegou um certo momento que era tanta gente na cidade que a população não conseguia andar na cidade, que os próprios comerciantes começaram a fechar a porta. Muitos comerciantes fecharam a porta para não atender os turistas, né, porque a cidade ficou impraticável. Ficou um ano, o ano passado ficou sem o evento, retrasado, sem o evento de Natal, e recomeçou no final do ano passado, né? Então deu uma equilibrada aí, mas porque o poder público percebeu que eles tinham dado um passo a mais sem envolver necessariamente ali aquela comunidade, né? Enfim. Alguns paradigmas, né? Frear a avidez do lucro e promover o desenvolvimento. É claro que cada empresário aqui, acho que tem muitos empresários aqui, que quando abre um negócio, é óbvio que ele quer ver o retorno. E no turismo não é diferente. Quando você abre um negócio, o turismo é uma coisa que é uma das primeiras coisas que a gente tira daquela lista, né, quando a gente tem que cortar alguma coisa. E é o que está acontecendo agora com o turismo internacional, no caso do Brasil, brasileiros viajando para o exterior. O dólar está aumentando, então as empresas não estão conseguindo vender para o exterior, então está se desdobrando para começar a vender mais Brasil, né? E existe agora a campanha do Ministério do Turismo promovendo o Brasil agora nas férias, enfim, conheça mais o seu Brasil, até porque o dólar está lá em cima, né? O euro, a libra, enfim. Bom, infraestrutura de uma forma geral dos bens públicos, né? Aqui tem alguns conceitos aqui, né, de um autor, Boulon, por exemplo, que afirma que à medida que um espaço é ocupado, explorado pelo homem, aumenta a preocupação com o desenvolvimento desse espaço, exigindo serviços especializados, que é o caso da atividade turística, né? O que era a Estrada do Vinho há 15 anos atrás? Acho que quem é aqui de São... Por favor, quem que é de São Roque aqui? E quem nunca veio a São Roque aqui? Bastante gente, prefeito. Então hoje aproveita para conhecer as vinícolas.
é uma cidade muito bacana, né? Mas que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tinha sim as vinícolas, né? Tinha outras vinícolas, mas não era a própria Góis. Minha primeira visita técnica com meus alunos aqui em 97, da Universidade de São Marcos, com curso de turismo, foi exatamente lá na Góis. Não é o que é a estrutura que a Góis tem hoje. Era uma coisa mais simples, não tinha aquele enfoque turístico, mas já recebia grupos, mas não tinha enfoque turístico. Hoje a Góis ela é um equipamento que não só a Góis, né? Você tem a Góis, você tem o Olivardo, você tem o Dom Pato, como é que é? Como é que é? Dom Pato, isso. E, tem a Palmeiras, tem tantas outras, né? Angolana, né? Enfim, Aurora, acho que é Aurora, né? Que tem aqui também, é isso? Aurora, né? Eu acho que tem representante da Aurora ali. Não, então tá bom. Desculpa. Enfim, mudou o conceito. Hoje são espaços visitáveis, tem a Rota do Vinho, tem a Estrada do Vinho, tem o equipamento turístico todo roteiro do vinho, né? E a gente precisa definir o que será o nosso trem, né? Se será o roteiro do vinho, se será da uva, né? Bom, isso aí quem cabe é a prefeitura que vai discutir como é que vai fazer isso, né? Então o poder público local ele tem a responsabilidade de criar normas administrativas que incentivem a atividade turística, mas também não se deve atribuir a responsabilidade apenas à pessoa jurídica do município, que é a prefeitura, o estado ou a federação. As ações devem ser partilhadas junto à iniciativa privada. A instalação de serviços de qualidade de bares, restaurantes, hotéis, etc., são alguns exemplos que pode ser viabilizado na cidade. Turismo ferroviário são diversos segmentos hoje que surgem aí no turismo. Você tem o turismo de negócio, o turismo para a terceira idade, o turismo náutico, o turismo de um monte de coisa que a cada hora surge uma oportunidade de negócio para um segmento. E o turismo ferroviário não é diferente. Em 2008, quando estava diretor da Regional São Paulo da BPF, a gente começou a discutir cada vez mais a questão do turismo ferroviário, turismo cultural ferroviário. E existia, né, Bruno? Eu não sei se ainda existe, mas existia pessoas que não, turismo aqui não, aqui o negócio aqui é cultural. As pessoas algumas pessoas ainda não entendem que no caso de um trem turístico, por exemplo, o que mantém um trem turístico, no meu ponto de vista, até pela experiência, é atividade turística. Sem atividade turística, não tem o turismo ferroviário. Está aí o nome turismo ferroviário, né? Segmentar, então, o mercado é dividir o mercado potencial, total e número de subconjuntos, né? A fim de permitir que os operadores de turismo possam se adaptar ao tipo de comercialização. Então, se você tem um segmento e existem empresas que querem trabalhar com isso, que é o caso, por exemplo, de uma empresa como a Serra Verde Express, se eu não me engano, ela foi criada para a operação de um trem turístico, né? O Adonai depois ele vai falar um pouco sobre isso, é especializado em trens nacionais e internacionais, né? E aí um conceito, né? E aí é um conceito pessoal, dentro do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado, o que é um trem turístico e o trem para atividade turística, né? Primeiro que eu enxergo o trem também como um produto, hoje, considerando o trem turístico como um produto a ser comercializado. Alguns anos atrás, eu tinha debate com alguns colegas, professores da área, que via assim, o trem como meio. Eu não conseguia ver mais o trem naquele momento como meio, e sim como produto. Até porque a minha dissertação de mestrado foi exatamente na aviação férrea Campinas-Jaguariúna, de 98 a 2000, fiz um trabalho lá. E ali era um trem que a gente via que era o trem que saía do nada para o lugar nenhum. Era ou não era? Saía da estação de Anhumas para ir até a estação de Jaguari, que era uma parada que não era nem Jaguariúna. Mas o trem vivia lotado. E aí os professores, né, os meus orientadores, né, discutiam isso comigo, mas como? Se sai do nada e vai para lugar nenhum e mantém cheio? Porque é o produto, o trem ele é vendido como um produto. É a Maria Fumaça que era o diferencial. E é uma associação que está há 41 anos no mercado, né, que tem uma grande experiência. E aí, alguns exemplos aqui do trem turístico, a Maria Fumaça, ambos aqui são da Campinas-Jaguariúna, né? O trem a vapor, que você tem, às vezes, composições lá com 3 máquinas, triplex, duplex, que são 2, 3 máquinas a vapor, tudo junta, com 10, 12, 15 carros de madeira, né? Hoje, a BPF, lá em Campinas também tem os seus carros de aço carbono, de inox, e já está, acho que agora, com a sua terceira locomotiva a diesel. Então, opera com diesel, opera com vapor.
e trabalha fortemente com os agentes de viagens e associações. E um trem de longo percurso. Então, esse trem é um trem turístico, feito para atividade turística, num trem que hoje custa quanto, Bruno? Campinas, Jaguariúna, por exemplo, 80? Cerca de 80, 90. Oh, que caro! Parece caro. Não é caro, gente. É um serviço turístico autossustentável, tem que se sustentar, e então não tem subsídio do governo. E não deve ter subsídio do governo. Acho que depois o Bruno ele vai falar sobre isso, de um caso que ele teve negativo aqui na cidade dele, né, do trem. E o trem de longo percurso. Nós só temos hoje no Brasil só 2 trens de longo percurso, que é o trem... que é o trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas, são 650 quilômetros que vai de Vitória a Belo Horizonte e vice-versa, existe já há mais de 100 anos, desde 2014 estão com trens super novos, o padrão europeu internamente, fantástico, igualzinho, se alguém já teve a oportunidade de andar nos trens de alta velocidade na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares, a parte interna, o acabamento, até porque foram construídos lá também, é igualzinho. Ele só não tem a velocidade de 200, 300 km por hora. Anda 60, 67, 70 km por hora. 67, né? E são 22 carros, né? Vive lotado. Ok, 5 minutos, vamos lá. Aqui os trens temáticos, né, que a gente vai criando. E aqui, para a gente fechar aqui, a questão do diagnóstico ferroviário. Então, são algumas perguntas que a gente faz, e aí com algumas ideias que a gente vai colhendo das experiências, né, da Serra Verde, da BPF, da NPF. Então, para os projetos municipais, para os projetos das entidades, qual a personalidade jurídica responsável do projeto? Qual o nome do gestor responsável? Qual o trecho total a ser implantado? Cite as estações. Então, são algumas perguntas que eu faço. Qual o trecho inicial do projeto? Citar as estações. O trecho é operacional? Tem de carga ou de passageiro? Possui locomotiva? Que tipo de locomotiva? Tem carros, que são os vagões no setor. Na ferrovia, carro é para passageiro, vagão é para carga. Tá? Então, tem carros, tem vagões também, enfim. Que tipo de material? É de inox, de madeira, de aço carbono? Tem a concessionária ferroviária no trecho? Não tem? Há uma negociação, a prefeitura ou a entidade, há uma negociação com o DENIT? Há recursos públicos destinados, como da Secretaria de Turismo do Estado, através das instâncias, né, do DADTUR, através do Ministério do Turismo. Quais tipos de tormentos, qual é a bitola, madeira, se é de madeira, aço, concreto, e tem outros materiais agora, bibloco de aço ou outros. Quais as principais cidades turísticas envolvidas num raio de 100 km, que é o que vai fazer, ou que vai ajudar a sustentar esse trem. Tá? Ops. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. São algumas informações, aqui um estudo muito mais técnico, um pouco de conceito de turismo ferroviário. Tá? E depois, né, depois de todas as apresentações, a gente vai estar à disposição aí para bater um papo com todos vocês. Obrigado.